Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma bênção, é uma graça podermos nos reunir em torno da palavra do Senhor. É a palavra que nos alimenta, que nos dirige, que nos governa. Por isso eu convido você, a Bíblia na mão, abrir seu coração para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus. Nós invocamos sobre nós a bênção, a graça, a proteção, a luz e a direção do Senhor, pedindo que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós teus servos, somos nós teu povo, sedentos da tua palavra, sedentos do teu amor. Fala a nós, Senhor. Fala-nos pelo Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala a nós, Senhor, pela unção, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Fala-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais Teus servos, obedientes e reverentes à Tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Vamos juntos, né, gente? Meditarmos aqui a palavra de Deus, esse alimento maravilhoso para a nossa vida e para o nosso coração. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 35. Né? Então, deixar que essa palavra de Mateus 18, de 15 a 35, seja o alimento hoje a conduzir a nossa vida, a direcionar os nossos passos, porque é uma bênção a palavra do Senhor nosso Deus. Então, é assim que diz a palavra de Deus agora, que vem ao nosso encontro, que vem em nosso auxílio. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma mais uma ou duas testemunhas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu já quero pegar com você o versículo 15, porque nele está uma ordem de Deus muito importante para todos nós. Aliás, é até redundante dizer, porque tudo que vem de Deus é muito importante, né? Mas eu digo que é muito atual para os contextos e situações da vida presente. A ordem de Deus é que se o irmão pecar contra ti, contra mim, nós precisamos corrigi-lo a sós. Aqui está um ponto crucial. A correção que precisamos fazer uns aos outros. Nós muitas vezes perdemos o irmão porque não sabemos corrigir. Primeiro, para eu corrigir alguém, eu tenho que me corrigir. Mas eu estou falando de um contexto, a Bíblia está falando aqui, a palavra, Jesus está dizendo, é se esse irmão pecou contra mim. Se esse irmão fez algo que me ofendeu, se esse irmão realmente cometeu um pecado, por exemplo, se ele falou mal de mim, se ele me prejudicou, se ele fez algo que foi ofensivo, que foi pecaminoso. Primeira coisa, por favor, não coloque no ventilador, não espalhe nunca o pecado do outro. Jamais comente pecado de alguém que você conheça, não leve para outros. Se você não tem ainda a graça, se não chegou o momento, guarda-o consigo. Peça a Deus a graça, a luz, não é? Mas correção tem que ser feita em particular. A palavra até coloca uma ênfase, corrija-o só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. E aqui ganhar não é eu ganhei, porque agora eu tenho a razão. Eu ganhei a alma dele. Eu tirei ele dessa condição do pecado. Aqui é importante isto, que a gente acha que ganhar o irmão
é assim, aí ele me ofendeu e agora ele vai reconhecer que ele me ofendeu e eu é que tinha razão. Não, é que se eu estou vendo que o irmão cometeu um pecado, está vivendo um pecado, eu tenho que ser voz de Deus, luz de Deus para ele. Então, retira-te da situação, não se deixe levar pela emoção, porque a emoção, ela subtrai a razão. E aqui é um problema sério. Você vai corrigir a pessoa cheia de emoção, aí vai se tornar uma discussão, uma verdadeira ilusão, e você vai perder o irmão. Porque aí a ira, a raiva, o rancor vai se tornar um mal maior. Porque se o irmão cometeu um pecado, eu agora vou cometer outro pecado. O pecado da acusação e assim por diante. Então aqui é uma sabedoria evangélica que nós precisamos adquirir para a nossa vida. É na convivência, às vezes o seu irmão é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu irmão, né? Filho da sua mãe, do seu pai, é nossos irmãos de igreja, de comunidade. Nós estamos precisando sempre nos corrigirmos uns aos outros. Uma coisa mais feia, escandalosa, mais dura do que você corrigir alguém na frente dos outros, chamar a atenção de alguém na frente dos outros. Não faça isso não, porque isso é um pecado contra a caridade. O irmão pode ter pecado, mas você está pecando também, eu também estarei pecando se eu estiver corrigindo alguém na frente dos outros. Um pai, quando precisa corrigir um filho, não corrige na frente do outro irmão, não. Isso causa um constrangimento para quem está sendo corrigido e um glamour para o outro que está vendo aquela situação. Então não faça isso não. Escuta o Evangelho, escuta Jesus, corrige sempre a sós. Às vezes a gente tem que esperar esse momento a sós, sabe? A gente tem que esperar primeiro vir a graça da sobriedade do Espírito. Quando a gente está com a sobriedade, a gente sim vai ter a graça de sermos guiados à maneira correta de corrigir o irmão. Muitas situações nós perdemos os irmãos para Deus porque não sabemos corrigir. Beleza. Se diante daquela situação, meu irmão me ouviu, eu ganhei o irmão. Agora, se meu irmão não ouvir, eu posso agora com uma, duas testemunhas, né? Ajudar aquele irmão. E em todo caso, se de repente nem vai ter testemunhas, porque eu deixo que a igreja agora cuide do irmão. Mas o mais importante é eu ter a caridade fraterna na hora de corrigir o próximo. E o versículo 18 é um princípio eterno, tá? Que nós já vimos lá no capítulo 16 também de Mateus, mas aqui é dentro de um outro contexto. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O contexto aqui se liga quando eu ganho um irmão para Deus aqui na terra, eu estou ganhando esse irmão para Deus no céu. Quando eu perco um irmão, né? Quando essa alma não se deixa ser corrigida, ela também se torna desligada. E eu vos digo, mais isto, se dois de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse princípio eterno, aqui tem outro princípio no versículo 20, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu amo tanto esse versículo, sabe? Porque ele mostra aqui para nós o princípio da comunhão, da nossa comunhão com Jesus. Um casal vem dizer assim, ô Padre, eu queria tanto que Jesus estivesse na minha casa, na nossa casa, no nosso casamento. Aí eu digo para o casal, é tão simples, é só vocês pegar aqui a palavra, 2 reunidos em nome de Jesus e Jesus está ali. O problema é que o casal não se reúne em nome de Jesus. O problema é que um casal não senta junto para rezar junto. Ô Padre, eu queria tanto Jesus aqui na minha família. Eu falei, é tão simples. Pega a família, o pai, a mãe, um filho, 2 filhos, não sei quantos filhos você tem. Quando vocês se reúnem em nome de Jesus, Jesus está ali. Eu estarei no meio de vocês. Tu não crê na palavra do Senhor nosso Deus? Jesus está presente, vivo no meio de nós, quando nos reunimos em nome dele. Ele está aqui, ó, entre nós agora, porque nós estamos reunidos para partilhar sua palavra. É óbvio que às vezes se reúne 2 ou 3, e aí começa a fofocar, começa a falar da vida dos outros, aí Jesus não está no meio disso não.
Reúne 2 ou 3, reúne marido e mulher, começam um a acusar o outro, começam a brigar. Mas Jesus não está no meio disso aí também, não. Reúna-se em nome dele. E ele estará dirigindo, guiando, iluminando, direcionando. É tão bom saber que Jesus está aqui. É tão bom você saber que Jesus está aí. Reúna-se, por favor, em nome de Jesus. Seja você casal, seja você com seus filhos, seja você no seu grupo, mas se reúna, que Jesus está no meio de nós. Então, Pedro dirigiu-se a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pega também agora, que põe no seu caderno aí, né? Esse versículo 22. Versículo 22. Aqui tem um princípio eterno, um princípio de vida. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você perguntar, para você entender o significado dessa pergunta aqui, troca só o sujeito. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus. Senhor, se eu peco contra ti, quantas vezes o Senhor vai me perdoar? 7 vezes, Senhor? Não, se fosse 7 vezes, nós estávamos perdidos, né? 7 vezes nós pecamos só hoje. 7 vezes só num dia. Não. Sempre. Infinitamente a misericórdia de Deus diante de um coração arrependido. Então, se o Senhor nos perdoa 70 vezes 7, porque significa que a sua misericórdia é eterna, sem fim, que aprendamos com o coração de Deus qual é o tamanho da sua misericórdia, para também exercermos amor, perdão e misericórdia. O amor humano, talvez, não conheça a dimensão profunda do perdão. Mas como o nosso amor não é simplesmente um amor humano, mas é um amor divino, que nós possamos aprender a face mais linda do amor, que se chama misericórdia. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Neste nosso estudo de hoje, nós encontramos algo que é evidente, mas que às vezes a nossa atenção não recai de maneira muito especial sobre ela, que diz respeito à comunhão com os outros. Na verdade, nós somos chamados a sermos pessoas de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os outros, comunhão com as mais diversas realidades possíveis, o que não quer dizer que a comunhão seja exatamente o fato de misturar, de virar uma coisa só. Tanto que a nossa comunhão com Deus não nos torna deuses, né? A comunhão de Deus conosco não o torna humano, embora Ele tenha assumido a nossa humanidade, por isso nosso Senhor seja também 100% Deus e 100% humano. Mas a comunhão é de verdade a vocação que nós realmente possuímos. E é por isso que Jesus faz questão de colocar aqui que até a nossa oração precisa do quesito da comunhão, que é aquilo que 2 ou mais pedirem em seu nome, ou seja, comunhão, reunidos, isso então será concedido, entendendo bem claro que nós não podemos fazer nem mesmo pedidos que venham prejudicar outras pessoas, no sentido de querer-lhes o mal. Pode ser que venha prejudicá-los, uma pessoa que está cometendo injustiça, que venha ser prejudicada dentro do seu contexto de injustiça, mas não porque nós estamos pedindo isso, mas porque a justiça seja feita. Mas nesse caso, nós não devemos pedir o mal de ninguém. Por isso, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. E grande é o nosso desafio para manter comunhão. Porque, olha, para a gente é sempre um grande peso. Nós temos sérias dificuldades porque as pessoas às vezes não são como nós esperamos, elas não pensam como nós pensamos, ou ao menos o tempo todo não pensam assim. Nós também temos os nossos próprios afetos e desafetos, pessoas que são mais fáceis de amar, pessoas que são mais difíceis de amar, e no final das contas, o que é mais importante, o que mais vale mesmo, é que a gente saiba não ficar discutindo, brigando, se cansando por coisas que não têm absolutamente nada a ver. Esse é o grande desafio da comunhão, não se importar com coisas que são irrelevantes, mas aquelas que são mais importantes, aí sim a gente abraça de frente, mas o resto
a gente saber ir com calma, porque quem de verdade fica cobrando dos outros uma perfeição que é desnecessária, ou se cobrando uma perfeição que é desnecessária, ou que ao menos poderia ser adquirida com muito mais tempo, com muito mais cautela, termina por produzir, coisas muito ruins no coração daquela pessoa, no seu próprio coração. Por isso, a comunhão, que não quer dizer simplesmente que a gente agrade os outros, mas que eles também se agradem da gente. Tem uma frase muito interessante que o Padre Jonas costuma utilizar, que é assim: cada um procure corrigir em si aquilo que atrapalha a vida comunitária. Ele diz isso em relação à Canção Nova, mas isso vale em relação à nossa vida de comunhão em qualquer lugar que estejamos. Senhor meu Deus, corrige o meu coração. Corrija-me, Senhor, de todo orgulho, de toda soberba, de toda falta de humildade, para que eu também tenha a graça de saber corrigir o meu irmão com humildade, com a sabedoria, com a prudência necessária, para não perder nenhum sequer dos meus irmãos, para que eu não me perca, Senhor, que eu saiba fraternalmente corrigir meu irmão, mas corrige primeiro o meu coração. Corrige, Senhor, corrija-me, Senhor, das minhas más inclinações, corrija-me, Senhor, dos meus sentimentos efusivos, Senhor, corrija-me, Senhor, da minha ira, do meu rancor, da raiva que muitas vezes desperta em mim. Dá-me a graça de saber perdoar, como Tu me perdoas sempre. Dá-me a graça de ter um coração misericordioso, para que essa seja a minha face, a ser apresentada para o irmão, para a irmã, em cada situação da minha vida. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza é a palavra de Deus que nos corrige, que nos forma, que nos orienta, que nos ilumina. Continue firme e forte meditando a palavra do Senhor, e eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.